Olá para você, boa noite. Seja muito bem-vindo ao TBC Esporte dessa sexta-feira. Quero abraçar aqui também a audiência da TV Alego, que está em conjunto com a gente, assim como a Rádio Brasil Central AM 1270 e a Rádio Brasil Central FM 90,1. Abraçando também a esse timaço de comentaristas, meus meninos que estão aqui hoje. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vitor. Dante, quanto tempo, hein, Dante? Saudade, eu também estava. Grande abraço. Salve o meu rei Pelé. Né? Vamos falar sobre o aniversário do rei daqui a pouco. Poderia até dizer que sou um súdito do rei, mas é meu ídolo maior. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Pelé. Você poderia dizer que você é quase um amigo do rei, viu? É, um amigo do rei, mas eu sou também. Me submeti, não é, a jogos ruins dele, assim, como se fosse um daqueles servidores do rei. Entendi. Boa noite, Vitor Monteiro. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro Gomes, Dante Keller. Ótima noite em especial para você que nos acompanha aqui em mais um TBC Esporte. E, é claro, vamos falar muito sobre o Pelé, tem também convocação da seleção brasileira. O Brasil volta a campo em novembro e, claro, a expectativa para os nossos clubes entrando em campo sábado, domingo e também segunda-feira. Tá certo. Dante Keller, bem-vindo. Saudade de você aqui. Ai, que bom que você estava com saudade. Esse pessoal da diretoria está precisando ficar com saudade de mim também, Thaís. O Vitor que escala, podia bem ficar com saudade de mim também. Brincadeira, né, gente? Claro. É um prazer enorme estar aqui no programa com vocês novamente. Dois detalhes, daqui a pouco quero falar sobre o Pelé, mas eu quero falar sobre o Sub-20 do Goiás, o Sub-23 do Vila Nova. 2 jogos, 2 empates fora de casa, inclusive, um outro contra o Fortaleza. O Sub-20 do Goiás foi lá no Rio de Janeiro, bateu o Flamengo. Então por que os jogadores das categorias de base não podem ser aproveitados aqui no futebol goiano? Tanto se reclama falta de jogador. Todo jogador um dia foi da categoria de base. Por favor. Verdade. Então tá, a gente começa agora o TBC Esporte. O primeiro assunto é o Goiás Esporte Clube. O time ainda não venceu sob o comando técnico Anderson Moreira e tem um jogo, um confronto direto amanhã às 5 da tarde contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E o meia Shailon falou um pouquinho sobre essa preparação da equipe para esse jogo tão decisivo. É uma importância muito grande, né? A gente precisa dos 3 pontos mais do que nunca. E amanhã é um bom dia para a gente ir lá e tentar conquistar esses 3 pontos. Como lidar com a pressão de ser o lanterna e de ter que vencer essa partida de qualquer forma? É uma situação que a gente não quer estar, né? Então, uma situação difícil, mas a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar ao máximo para sair dessa situação. E a gente tem evoluído, fizemos um bom jogo contra o Bahia, que no detalhe a gente acabou cedendo empate no final. Contra o Botafogo a gente fez um primeiro tempo muito ruim, mas o segundo tempo foi melhor, a gente teve chance, mas infelizmente não conseguiu vencer. E o professor fala que se não dá para vencer, vamos pelo menos empatar. Com certeza é melhor do que perder. Tá aí o meia Shailon, Evandro Gomes, falando com a gente hoje em coletiva. Você tem gostado da atuação dele? Ele entrou como titular nesses últimos 2 jogos. Merece estar ali sendo titular novamente nessa equipe do Goiás? Thaís, não tanto quanto a gente imaginava que pudesse ser, Vitor e Dante, mas um jogador que a gente sente que ele tem uma qualidade técnica muito boa, já algumas assistências foram dadas por ele, e eu quero crer que com o decorrer do tempo, firmando-se como titular, ele pode ser muito útil ao time do Goiás. Tecnicamente, gostei, bom jogador, é uma questão de se adaptar melhor ao tipo de jogo do Anderson, vai ganhando aí ritmo de jogo e a tendência é ir apresentando mais a cada jogo. Em relação ao Shailon, eu acredito que ele agregou, então elevou um pouquinho o nível do Goiás nessa parte ali de criação, essa parte ofensiva. Então já considero como ponto positivo. Assim como o Ariel Cabral acrescentou um pouco na parte de marcação, já conseguiu subir um pouquinho o nível, estava formando uma boa dupla com o Breno. Inclusive o Breno não joga amanhã, né? Está suspenso. Nesse duelo importante, é uma perda considerável para a equipe esmeraldina, mas em relação ao Shailon, me agrada porque conseguiu agregar em relação ao que o Goiás vinha apresentando naquele setor. Então, acho que é um ponto positivo. Quando o Shailon entrou na equipe do Goiás no primeiro jogo, e a partir do segundo jogo, então, ficou muito claro que ele é um jogador técnico. Evandro? Ficou muito claro que ele é um jogador técnico. Também ficou muito claro que ele não está bem fisicamente.
Mas quem vai jogar no lugar do Shailon? Qual que é o meia que o Goiás tem para jogar, o segundo volante, meia, para jogar no lugar dele? Não tem. Eu acho que o Shailon e o Cabral precisam sim ser titulares no Goiás, porque daqui uns dias, 2 ou 3 jogos, eles vão tomar conta do pedaço. E o técnico do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri, mandou também uma falinha aqui para participar junto com a gente do TBC Esporte, falando sobre esse confronto aí, considerado de 6 pontos entre duas equipes que estão na zona do rebaixamento. Boa noite aos amigos do TBC Esporte, prazer estar falando com vocês, um abraço especial para a Thaís Freitas e o Evandro Gomes, a todos da bancada. Sobre esse duelo do final de semana aí, é um reencontro especial para mim contra a equipe do Goiás, uma equipe pela qual eu tenho muito carinho, muito apreço, tive bons momentos vividos aí, mas agora estou do outro lado, né? E o nosso papel aqui no Bragantino é buscar a vitória desde o início. A gente sabe que é um duelo importante, tido por muitos aí como um duelo de 6 pontos, mas para nós é mais um jogo de uma longa caminhada que é esse brasileiro, e a gente jogando em casa vai tentar se impor, vai tentar fazer a diferença e tentar fazer prevalecer esse fator casa para buscar a vitória. E aí, meninos, tem favorito para esse confronto? Olha, É difícil falar, né? Pode falar, Dante. Evandro, olha, não tem como tirar o favoritismo do Bragantino, do RB Bragantino, porque ele subiu de produção nos últimos 2 jogos. Ele joga em casa. O Maurício Barbieri já está dando conta de colocar a equipe mais alegre, o Claudinho está mais alegre. Os jogadores já estão mostrando um futebol de um nível melhor. Então, favorito ele é, mas longe de ser favoritíssimo. Vamos torcer para não se confirmar esse favoritismo. Baseados em quê? Nós estamos falando. O Bragantino não está tão bem, está ainda numa zona de rebaixamento, mas melhorou nos 2 últimos jogos. Né? Tem o seu time praticamente completo para essa partida contra o Goiás. O Goiás é um time que joga melhor, às vezes, contra os grandes. Fora de casa, costuma surpreender. Mas contra o Bragantino, a gente espera que um Goiás seja valente, que seja aguerrido, que acredite acima de tudo. Eu concordo com o Dante no ponto de vista de favoritismo, só por jogar em casa lá, o que não faz muita diferença, não tem público. E Bragança nunca foi também de levar muita gente àquele estádio. Frio demais lá, que estádio de Bragança. Então vamos torcer para o Goiás, surpreender o Bragantino, que de repente está se achando, né? Porque vem com 2 resultados bons, empate com o Flamengo, vitória contra o Sport, e aí é que o Goiás pode se aproveitar disso. E até sobre isso, né, o Goiás busca a primeira vitória como visitante. Nesta Série A, o Goiás tem a pior campanha atuando longe dos seus domínios, só com 3 pontos em 7 jogos. O Goiás ainda não venceu jogando fora de casa. Então, é um confronto muito importante para o Goiás iniciar essa reação. Por ser um concorrente direto, o Bragantino é logo a primeira equipe acima do Goiás, está na penúltima posição. Então, para não deixar desgarrar ainda mais, o Bragantino hoje a distância são de 5 pontos, que a equipe paulista tem de vantagem em relação ao Goiás. Então, por isso e também para ganhar aquela moral. Conseguir a primeira vitória sob o comando do Enderson Moreira, voltar a vencer após 7 jogos e, é claro, conseguir finalmente vencer a primeira longe de casa. Algumas coisas, Thaís, implicam muito. A condição financeira do Bragantino, o que a Red Bull vem colocando na equipe, as condições de contratar, salários absolutamente em dia de todo mundo, essas coisas pesam. Vamos palpitar aqui a provável escalação desse Goiás que vai enfrentar o Bragantino fora. A gente tem Rafael Moura voltando. Ou vocês acham que o Enderson Moreira deveria manter a escalação do jogo passado com Vinícius e Queco e de Fernandão? Opinião de vocês. Eu acho que Inclusive, estou recebendo aqui já algumas mensagens de torcedores do Goiás. São alguns parceiros de futebol no final de semana aqui. O Rodrigo Toscano, o Adão Barbosa. São torcedores, o Ebert, doutor Ebert, Vêncio, que são torcedores do Goiás, né, acreditando numa virada do Goiás nesses 4 jogos que restam no primeiro turno. E também o Guilherme, que é torcedor do Vila Nova, mas torcendo, evidentemente, aí por uma recuperação do Goiás. Será? Guilherme é vilanovense, mas falou que está torcendo. Vamos lá. O Rafael volta, eu tenho convicção de que ele volta. É um titular, não vai tirar do time, o Fernandão ainda não está apto a entrar. Então, acredito que ele vai manter aquela defesa ali com Tadeu, Edilson, o Fábio, o David,
e o Caju. Caju. Aí é que é o Caju problema. está confirmado. Né? Aí E esse é o que não deveria estar confirmado tem assim, outro, logo né? de cara. Tem o Jefferson, Está né? no, tá no Jefferson tá no departamento médico. Ah, e não foi. O jogador que então, vai para o Caju, mas departamento médico, se a gente vê a contusão, é estranho, né? Mas poderia ter uma improvisação com o Heron. Mas eu sei que o Jefferson torceu treinador não vai tornozelo no fazer treino. isso. Então você pega lá no meio o Ratinho, o Ariel Cabral e o Shailon. Aí Vinícius, Rafael Moura e Queco. Não tem como fugir muito disso, não. Exatamente. O que mais me preocupa é o ponto ali do Caju, exatamente porque o time do Bragantino é muito leve no ataque, joga muito pelas beiradas, com o Claudinho, que o Dante lembrou. Tanto o Claudinho, o Bruno Tubarão, eles se revezam muito invertendo essas posições e me preocupa porque é um ponto bem frágil a defesa do Goiás, especialmente pelo lado esquerdo. A parte de marcação ali à frente da linha de defesa, dos volantes, melhorou com o Cabral e com o Breno. O Ratinho sai um pouco mais para o jogo do que o Breno, então acho que o Goiás perde com essa entrada do Ratinho na vaga do Breno, mas me preocupa um pouquinho nessa parte de marcar, de parar a equipe do Bragantino, que é o principal ponto da equipe paulista, é o setor de ataque, com o Ítalo, que é um bom atacante, com o Tubarão, com o Claudinho e companhia. Mas tinha um tal de Flamengo também, que tinha um ataque possante. Né? Tinha um Botafogo, super possante. E o lateral esquerdo deu show. Jogou muito bem. Ele se recuperou e muito nos últimos 2 jogos. Então vamos agora mudar de time, a gente vai falar um pouquinho do Vila Nova. O Vila Nova ainda treina durante esse fim de semana, volta a campo só na segunda-feira contra o Ferroviário, joga à noite no Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga e nas contas lá do Tigrão, 28 pontos é o número mágico da classificação, como afirmou ali o atacante Thales, e ele falou também da expectativa de desencantar com a camisa colorada. Nos primeiros jogos, assim, às vezes bateu uma ansiedade. Porém, não me incomoda não, eu tenho ajudado a equipe muito bem taticamente, ajudado a equipe a conquistar as vitórias, com jogadas, com o último passe, e assim, isso quanto menos esperar, eu estou bastante tranquilo a respeito disso, e quando menos esperar o gol possa sair sim. 28 pontos é a chave ali números da classificação, mas porém acredito que vamos tentar manter essa tranquilidade que estamos tendo nos jogos, nas partidas, para poder sair sempre com as vitórias, com o melhor resultado possíveis durante os jogos. Lembrando aí que o Thales precisa desencantar na Série C, ele fez gol no estadual, né, gente? O que falta, então, para ele conseguir desencantar nessa Série C? A partida melhor do Thales que ele fez, assim, talvez a mais importante tenha sido contra o Goiás, lá na Serrinha, quando ele fez o gol. E lá para cá, e um jogador que ele estava atuando naquela época como meia, e de repente ele passou para o lado mais do campo. Não sei se faz tanta diferença, mas atacante tem que fazer gols, né? O Vila, com tantos jogadores ali que não faziam gols no ataque, agora tem 2 que já estão fazendo. O Enan tem 5? 5 gols. 5 gols e o Rafael Lucas 2. Então os atacantes voltaram a fazer gols. Faltam Lucas Silva, Rodrigo Alves. O Kaique fez gol, não fez? O Kaique já fez gol. O Kaique fez, sofreu O Lucas Silva pênalti. também já fez gol, né? Contra o Paysandu, na vitória no primeiro turno por 2-0. Ele fez um gol, o Enan fez o outro. Então só falta o Franz, que está chegando agora, e o Rodrigo Alves, né? O que pesa, fazendo gol Evandro, lá no ataque. O que pesa é essa situação, que o treinador do Vila Nova, ele não deixa de colocar o jogador para marcar, não. Ele está sempre pedindo esses jogadores para marcar. O próprio Kaique, ele já falou que ele não entra no time porque ele não tem ajudado tanto a marcar como os demais jogadores ajudam e ele precisa de jogadores nessas condições. Então ele não abre mão, não. O Lucas Silva jogou pelo aspirante ontem, né? Isso. O Vila Nova empatou de 0-0 com o Juventude. O Lucas Silva jogou. E aqui, estou na audiência desde a estreia. Abraço ao Vitor Monteiro, filho do Jaiminho, amigo lá do BEG. Adão Barbosa, grande Adão. Um abraço pro Adão. Aproveitando aqui, vou mandar um para o Dante. Boa noite a todos. Welson de Nerópolis. Abraço ao meu conterrâneo Dante Keller. Tá Obrigado, vendo, Welson. Dante? Obrigado. Boa noite, rapazes. O programa continua excelente. Alguém sabe se o Foston ainda está no Vila Nova? Carlindo, do Centro de Saúde da Família. Quem? Foston. Fausto, não? Colocou Foston. Não sei. Né? É pelo nome. Não sabemos, Carlindo. Bom, gente, voltando a falar aí, a expectativa desse encontro do Vila com o Ferroviário, o time que deu trabalho para o Tigrão ali na primeira fase.
não tem que pensar em 4-0. O Vila tem que pensar em ganhar o jogo. E é o que o treinador está colocando na cabeça dos jogadores. Não tem negócio de revanche, isso é bobagem. Tem que vencer o jogo, tem que vencer em casa, e isso que é o mais importante. Mas mesmo sem querer, Dante, eu juro para você que esse time do Vila vai entrar com uma vontade para cima desse Ferroviário, não talvez de golear, Isso. de ganhar o jogo. De ganhar, né? Com certeza nós vamos ter um Vila valente para cima do Ferroviário. E o Vila sabe que muito além de ganhar do Ferroviário, para se vingar da derrota lá, o Vila vai conseguir 3 pontos que vai deixá-lo numa condição excepcional para uma classificação. E ganhando depois do Remo, praticamente garante, carimba o passaporte para outra fase. Eu acredito muito nesse jogo. E diante dessa necessidade, dessa vontade que toma conta do pessoal do Vila, eu acho que vai dar Vila sim. O grande ponto não é nem se vingar do 4-0, mas da derrota, porque o Ferroviário foi o único time que conseguiu bater o Vila. E na tirou Série C. o Vila de uma Copa do Brasil aqui também. Exatamente. Então o histórico histórico. bem favorável ao Muito time dinheiro cearense. tirou do Vila. Exatamente. Como é que é o nome daquele Janeudo, jogador? Janeudo que fez um gol de falta no fim. Janeudo. E o estádio estava O lotado. Dante né, queria mano? morrer naquele dia. Realmente. Pampinha ligou lá em casa e falou, Pampinha, não conversa comigo não, por favor. Mas em relação àquele duelo do primeiro turno, é algo que mudou bastante, inclusive no Ferroviário, que perdeu o principal jogador, né? O Wellington Rato, que hoje está aqui no Atlético Goianiense. Então, o Ferroviário, apesar de seguir ali bem, disputando uma das vagas, está com 17 pontos, 1 ponto acima do Jacuipense, que vem na 5ª posição, perdeu o seu principal nome, que era o meia Wellington Rato. Então, mudou um pouquinho, o time do Vila também incorporou mais no decorrer da competição, e desde aquele jogo o time do Vila apresenta uma solidez defensiva incrível. Foi vazado apenas uma partida, o ataque cresceu, o meio está produzindo mais, então o Vila passa mais confiança do que em relação àquele primeiro encontro. Até por isso, dá um favoritismo para o Vila, aumenta a confiança em relação ao que esperar do Vila Nova para esse duelo de segunda. E o Vila Nova jogando aspirante, vocês acreditam que isso pode ajudar de alguma forma a equipe principal nessa Série C? Pode, de repente aparece um aí que está jogando embaixo. Acho que foi muito bom o Vila participar desse campeonato. O Vila tem 2 jogos, 2 empates, né? Um com Fortaleza aqui 0-0, fez um gol legal no fim, que o árbitro acabou anulando, e agora esse empate com o Juventude lá. Então, eu acredito que isso é muito bom, porque dá oportunidade, por exemplo, para o Lucas Silva. Sim. E, de repente, quem sabe, uma hora dessa, um Juventude vê esse Lucas Silva jogando bem aí, tenta levá-lo, tira o Vila Nova de uma situação difícil. Jogou aquele zagueiro também, o Darley, né? Darley, que não está jogando. Os 2 jogos, o Luizão, Darley foi titular. Luiz, que veio do Júnior, Luizão, né? Que veio do Luizão, e já zagueiro. tem o Felipe também, já é o menino que chegou, que jogou também o Felipe ontem jogou, Pois o Clériston jogou ontem Clériston, também. goleiro, que veio do Iporá há muito João tempo. Pedro, meia, também foi muito utilizado durante o Clériston, Goianão. Éder, um goleiraço, o Éder. esse Clériston. O Éder jogando bem também. É muito importante para o Vila Nova, porque coloca esse pessoal para jogar e, de repente, pode achar num deles uma solução para o time principal. Tá certo. Ô, Thaís, eu acho que essas categorias de base, disputando campeonatos nacionais, eu acho que deveria se disputar tudo quanto é Copa Verde, deveria se disputar tudo quanto é Sub-20, todas as condições de revelar jogadores deveria se disputar. É aquilo que eu falei na abertura do programa. Gente, todo jogador um dia foi da base. Um dia esses caras aí vão brilhar em outros clubes. Então é preciso que se bote para jogar. Esse é o fator mais importante num time de futebol. Pôr a garotada para jogar. E falaram em Sub-20, você viu ontem o Goiás o que fez, né? Ganhou Então, do Flamengo lá no Rio. no Rio de Janeiro, Lá no cara. Rio. Flamengo é um dos melhores times Sub-20, base de seleção. Goiás foi lá, ganhou de 1-0, vai jogar com o Corinthians agora, depois tem um jogo de volta aqui. Então, maravilhoso o resultado. Poucos têm essa oportunidade de ganhar do Flamengo lá no Rio. Esse jogo contra o Flamengo, só para situar quem não está por dentro, foi o jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil Sub-20. O Goiás está disputando também o Brasileiro Sub-20. Domingo tem duelo contra o Corinthians, 7h30 da noite, lá em São Paulo. E depois, na quinta-feira, joga na Serrinha, jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo. Goiás precisando de um empate para avançar. E também o Sub-17 do Goiás joga com o Flamengo amanhã. Lá no CT Edmo Pinheiro, Sim. O tem quanto que um jogador Brasileiro ele se Sub-17. desperta, se ele desabrocha,
jogando contra equipes como o Flamengo, contra o Corinthians. Isso é tudo que a base precisa. E os jogadores da base hoje, você não viu, colocaram os jogadores da base do Flamengo no time principal, agora eles não querem perder a posição Já mais, não. arrumaram um goleiro lá Tá que dando tá trabalho, tá dando trabalho para os titulares. O goleiro do Flamengo pega muito esse menino que está jogando atualmente. Hugo. Pois é, brincadeira o tanto que joga, né? E agora vamos falar de seleção brasileira, porque o técnico Tite convocou os atletas que vão enfrentar a Venezuela no dia 13 de novembro no estádio do Morumbi e também o Uruguai no dia 17 de novembro no estádio Centenário. Tá aí, ó, o nome dos selecionados pelo Tite. Goleiros o Alisson, o Ederson e o Everton. Os laterais Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodi. Zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Meio-campistas, Casemiro, Douglas Silva, Arthur, Everton Ribeiro, Fabinho e Felipe Coutinho. E o nosso ataque, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Novidade, Vinícius Júnior entrou no lugar do Rodrigo. Né? Eles revezam lá no Real Madrid também. Sim. Um dia o Rodrigo, outro dia o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior entrou com 14 segundos, estava em campo, fez um gol na última partida, então ganhou espaço. Novidade, a volta do Arthur, que No está lugar do Bruno Guimarães, né, que na foi reserva bem. da Juventus 4 retornos. e foi aí. chamado pelo Tite. Volta do Gabriel Jesus. Gabriel que Menino. Também, o Gabriel também. Menino foi mas o mantido, Gabriel né? Menino foi mantido. convocado na mantido. última. Abriu mão do Daniel Alves, que está recuperado e não foi chamado. Eu acho também que não deve mais. No último jogo do São Paulo, o Daniel Alves jogou de lateral direito. Talvez Eu já acho querendo que já a tá preparação pensando para... que se já Lembrem deve ter de tido mim. alguma conversa com o Tite, mas você não está jogando de lateral, não tem jeito. Aí ele já vai mudar de ideia, né? Porque a melhor coisa que ele faz é jogar de lateral direito no São Paulo. mas acho Abriu que uma vaga no meio. passou a época dele, tá? É bom já começar a descobrir outro, né? Porque tudo passa. E não É, foram claro. chamados zagueiro Felipe, volante Bruno Guimarães e o atacante Rodrigo e Matheus Cunha. Tem uma mudança aí na zaga também, que é a do Militão no No lugar lugar do Felipe, É, o exatamente. lugar do É. Felipe que não foi chamado. Mas Mas esse é só Militão nem está revezamento. jogando bem, está lá no time do Real Madrid, não acho que está jogando bem. No mais, assim, a volta do Alisson, ele é absoluto no gol do Brasil. O Santos perdeu a vaga dele também, estava sendo convocado. Nem sei por quê, que eu não acho O Santos goleiro? Sim. É por causa do Alisson, voltou. O Alisson tá Exato, machucado. mas o Éder ficou no lugar dele. Isso, na última o Alisson foi cortado e o Ederson que foi convocado, Foi. né? O Santos já havia sido convocado inicialmente. Está revezando. Mas Não, o eu acho que isso o que eu Ederson é acho. muito mais goleiro que o Santos. Mas eu acho que esse revezamento é perfeito. Não você começa a deixar um jogador que você gosta. Igual, por exemplo, o Arthur. É da confiança dele. Queira ou não queira, o Arthur já jogou bem na seleção. Ele já mostrou que dá conta. Então ele não pode largar ele toda a vida lá desanimando. Então vai revezando. O Arthur é assim, está decepcionando por enquanto na Itália pelo valor dele. Custou 80 milhões de euros, não é qualquer jogador, principalmente agora na pandemia. E ele está na reserva lá do time da Juventus. O Pirlo, que foi contratado como técnico, assim, de repente ele ia para a base, foi para o time de cima e que foi um meio-campista fora do normal, de bom de bola que era. Então ele já apontou que o Arthur precisa melhorar, passe, está muito curto, passe, lateral demais, precisa mudar, assim. Foi um tipo de uma crítica Quem é, ao Evandro? O Pirlo. Pirlo, O técnico. Pirlo. Pirlo. Sim, que foi titular da Juventus Foi. muitos anos. Então, o Arthur precisa, porque pelo valor dele, a imprensa italiana está cobrando. Tá cobrando. E ele ainda não entrou assim, não se firmou no time da Juventus. E a expectativa para essa estreia contra a Venezuela lá no Morumbi? Fácil. Fácil? O Estreia, segundo assim, jogo desses contra o convocados Uruguai, novos, né? aí é diferente. Contra o Uruguai é sempre diferente. Mas contra a Venezuela não vejo problema, não. O jogo com o Uruguai deve ser o principal teste, né, desses 4 jogos iniciais do Brasil, apesar que a seleção ter tomado um susto, né, nesse jogo contra o Peru fora de casa, acabou vencendo de virada por 4-2, mas o principal desafio com certeza será o Uruguai, com aquela vontade, aquela rivalidade e, claro, com a força uruguaia O contando Uruguai com levou de Luiz 4 do Soares. Equador, né? Mas mesmo assim, contra... Estava 4-0, ainda fez 2 gols lá no fim. Mas sei contra não. o Brasil o negócio sempre esquenta, né? Com o Uruguai, Uruguai, tem essa Argentina, rivalidade, né? O Godinho voltou, o Luiz Soares acho que não está muito feliz ainda, embora
já tenha feito 2 gols. Ele que fez né? os 2 gols, né, nesse último jogo. Então, não sei se o Cavani vai dessa vez, que já vai estrear no Manchester United. Então, vamos ver. Ó, o Carlino mandou uma mensagem de novo, ele falou que digitou errado e está perguntando se vocês sabem se o Robson ainda está lá no Vila Segue. Nova. Auxiliar técnico. Exatamente, na comissão técnica permanente do Vila Nova, o Robson continua. Como é que chama esse rapaz que mandou a mensagem? Carlindo. Carlindo. Sim. Deixa eu ver aqui, tem mais gente mandando mensagem. Ih, aqui toda Abraçando aqui, não mandou o nome. Eu vou abrindo uma por uma aqui, olhando. Boa noite a todos, esse programa é show. Sempre que Vila pega time do Nordeste, ele sobe. Um abraço de Nazaré do Monserrat. Essa é a opinião do nosso torcedor que está participando com a gente. O Ronaldo Alves, do Parque Industrial João Brás. Boa noite a todos. Como é bom assistir vocês. Thaís, você é brilhante, juntamente com os meninos. Obrigada pela sua audiência aqui conosco. Aí, Evandro, meus meninos que Virou menino arrasam. mesmo. Meus meninos. Meninos, pois é, ontem um ouvinte nosso mandou aqui a foto, botou menino, Juvenal, né? O Juvenal é executivo de venda de automóveis. Ele falou, o menino Evandro, boa noite. Está aqui o Adonias, lá do Detran também, está mandando um abraço aqui para o Dante. Né? O Adonias tem um time de futebol, Adonias Sport Show, que joga no Crimés, domingo agora, uma final lá. Ele fala, meus netos também aqui, a Rayan, meu genro Henrique. Abraço para todos. Abraço para todos. A gente vai Adonias. fazer uma pausa rapidinha. A gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do TBC Esporte com muita coisa boa para você. Não sai daí.